Então, dando continuidade, né, ao assunto de Biologia B, né, sobre ecologia, a gente vai falar da estrutura dos ecossistemas. Lembrando, né, que o ecossistema é formado por duas partes, né, por dois fatores, que são os fatores abióticos, que seriam a disponibilidade de água, a pressão, a temperatura do local, e os fatores bióticos, né, são os seres vivos que habitam este ecossistema em específico. Então, só lembrando, né, que não envolve dimensão, pode ter o tamanho variável, né? Um ecossistema pode ser dentro de um aquário, como pode ser uma floresta inteira, né? E pode ser também, inclusive, dentro de sua boca. Pode ter, né, fatores de acidez, fatores de disponibilidade de material e energia, e também, né, os micro-organismos que habitam sua boca. Então, a sua boca também pode ser um ecossistema. Então a gente vai falar sobre a organização dos fatores bióticos. Então, lembrando que o ecossistema é uma interação, né, entre organismos, e essa organização a gente pode fazer uma classificação de acordo com a obtenção de energia, né? A gente vai fazer uma classificação de 3 tipos. A gente vai dividir entre produtores, consumidores e decompositores. Os produtores é a base, né, do fornecimento energético. São, no caso, os organismos que são autótrofos, ou seja, produzem sua própria energia, e eles transformam matéria inorgânica em matéria orgânica. Então, eles realizam foto ou quimiossíntese, né? Quando a gente fala de produtores, não são necessariamente só os vegetais, também podem ser cianobactérias, presentes na água, né, e nos oceanos também. Então, eles também podem ser chamados de produtores. Os consumidores são os heterótrofos, ou seja, eles precisam consumir outros indivíduos. No caso, eles são divididos entre primários, secundários, terciários, etc., dependendo, né, de onde ele vai estar, né, no nível de consumo. A gente vai ver quando a gente falar sobre cadeia alimentar. Eles transformam matéria orgânica em matéria orgânica, né? Então, não produzem matéria inorgânica a partir de matéria orgânica. A gente vai ver que isso é o trabalho dos decompositores. A gente tem várias divisões, a gente tem os carnívoros, a gente tem os herbívoros, que são esses tipos, né, de consumidores, mas a gente tem que pensar que nesse nível de consumo, o onívoro é a posição variável. Inclusive, os humanos são onívoros, né, nesse nível, né, de consumo, ou seja, eles têm um nível variável de consumo. Podem ser herbívoros, podem ser carnívoros, então a gente consegue consumir, né, vários níveis. E os decompositores, eles também são heterótrofos, né, eles não fazem fotossíntese ou quimiossíntese, e eles transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, eles fazem reciclagem de matéria. Então, toda a matéria que um ser vivo é composto já passou em algum outro ser vivo anteriormente, né? Então, os decompositores fazem essa reciclagem que não tem um limite, né, no caso. Então, pode ser reciclado a matéria, né? A gente vai ver que a energia não é desse jeito. A cadeia alimentar é um esquema que mostra como a matéria e a energia fluem desde sua origem até o organismo estudado. Então, é um esquema, né, que mostra o caminho, né, da energia e matéria. Veja que o primeiro, né, seria sempre o produtor. Então, a gente, no caso, vai falar que seria um vegetal produtor. A gente vai passar para um inseto, que seria o consumidor primário, né, porque ele consumo primariamente um produtor. O lagarto está no segundo nível, então ele é um secundário. A cobra é um nível terciário. Então vejam que todos, né, podem fazer uma ligação direta com os decompositores, porque os decompositores fazem, né, a reciclagem desse material. O nível trófico é um nível de energia ocupado por um organismo em sua cadeia alimentar. A quantidade de energia diminui à medida que é transferida de um nível para o outro. Então, veja que a gente tem o esquema aqui, né, do capim, por exemplo. Ele tem bastante energia, ele recebe bastante energia do sol, e, no caso, como vão existir reações de metabolismo, a energia é perdida, né? Alguma parte da energia é perdida. No caso do capim, pode ser perdido em calor, por exemplo. Então, a energia, ela não vai ser totalmente transferida, ela vai se perdendo. Veja que ela vai diminuindo, né, quanto maior o nível trófico. Então, a gente pode falar
que a matéria de um ecossistema é cíclica, mas a energia não é cíclica, ela não é reciclada. A matéria é sim. Então a gente fala que a matéria é um ciclo e a energia é um fluxo unidirecional, né? Sempre unidirecional. A teia alimentar nada mais é do que um conjunto formado por todas as cadeias alimentares de um determinado ecossistema. Então a gente está tratando de um ecossistema, por exemplo, a gente pode falar de uma floresta, a gente faz a ligação de todas as cadeias alimentares, né? Forma um fluxo, um diagrama complexo, né? Que mostra todos os caminhos possíveis por onde fluem a matéria e a energia. Então veja que a gente tem a árvore, né? Que pode ser consumida por um veado. A verdura também pode ser consumida por um veado. Esse veado pode ser consumido por uma onça, mas a onça não é consumida por ninguém. Mas a onça também pode consumir a coruja, que consome o rato, que também consome a verdura. Então veja que é um sistema complexo, né? Que mostra todas as interações de um determinado ecossistema que está sendo estudado.